havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Esta passagem nos fala a respeito da forma como Jesus conquistou a vitória sobre as forças espirituais do mal, representadas pelos principados e potestades. Ele derrotou completamente essas forças malignas, expondo publicamente sua derrota e triunfando sobre elas na cruz. Isso significa que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, fomos libertados do domínio dessas opressões do mal e fomos assim transportados para o reino de amor do Filho de Deus. Essa mensagem é dirigida somente aos cristãos, incentivando-os a reconhecerem a redenção em Cristo e a celebrarem sua vitória sobre o poder do inimigo. Está nos dizendo que, ao compreendermos e nos alegrarmos na vitória de Jesus, podemos viver uma vida de triunfo sobre as forças espirituais do maligno, refletindo a nova vida que temos em Cristo diariamente. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 a 57, que diz: E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Corinto, explicando que quando nossos corpos mortais forem transformados em corpos imortais, a morte será destruída. Ele faz uma citação poética sobre a vitória sobre a morte, afirmando que essa vitória é possível apenas por meio de Jesus Cristo. Precisamos lembrar que a morte e ressurreição de Jesus não apenas nos garantem a vida eterna, mas também a vitória sobre todo o poder do inimigo. Quando compreendemos e celebramos esse fato, a nossa fé se fortalece e somos capacitados a enfrentar qualquer batalha espiritual que se apresente em nossas vidas. Não podemos nos esquecer que Jesus já triunfou sobre o mal e a morte, e em Cristo também somos mais que vencedores. É com alegria que devemos celebrar a redenção e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o poder do inimigo. A redenção em Cristo não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade poderosa que transforma nossas vidas. Ao refletirmos sobre a obra redentora de Jesus, somos lembrados do imenso amor de Deus por nós, manifestado na cruz. A redenção pelo sangue de Cristo nos liberta do poder do pecado e da morte e nos conduz a uma nova vida em comunhão com o Pai. Além disso, ao contemplarmos a criação por meio de Jesus, reconhecemos sua soberania e poder sobre todas as coisas. A vitória de Cristo sobre o poder do inimigo é o clímax dessa redenção, garantindo nossa vitória em todas as batalhas espirituais que enfrentamos. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que nos diz: Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É hora de despertarmos do sono espiritual e enfrentarmos a realidade da batalha que estamos travando contra o poder do inimigo e a morte. Não podemos continuar ignorando a redenção em Cristo e a vitória que Ele nos concedeu sobre essas forças. É uma afronta não reconhecermos e celebrarmos diariamente a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou do domínio das trevas. Temos que nos arrepender o quanto antes e nos voltarmos para o Senhor com todo o coração antes que seja tarde demais. Podemos ler
no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que diz: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A celebração da ceia e da Páscoa vai além de um simples ritual. É a oportunidade de relembrarmos e celebrarmos o sacrifício e a vitória de Cristo sobre o poder do inimigo. Assim como o apóstolo Paulo afirma, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e é essa realidade que devemos proclamar e celebrar em cada ceia e Páscoa. A redenção em Cristo não é apenas um conceito abstrato, mas um poderoso ato de tirar do nosso meio tudo aquilo que nos separa de Deus e sempre nos impede de entrarmos no reino eterno do Senhor. Isso significa que, por causa do sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição, temos a garantia de vitória sobre tudo aquilo que nos aflige, inclusive o pecado e a morte. É como se fosse uma grande transformação em nossa vida, onde deixamos para trás tudo que nos separa de Deus e passamos a viver em uma nova realidade de redenção e vitória. Celebrar a morte e ressurreição de Jesus não é apenas uma tradição, não é uma festa simples, com significados controversos e destoantes, mas um ato que nos conecta com o poder transformador de Deus em nossas vidas. É fundamental que celebremos não só uma vez por ano, mas diariamente a morte e ressurreição de nosso Senhor, a Páscoa, reconhecendo a importância dessas verdades em nossa vida. Devemos viver em gratidão e confiança na obra completa do nosso Salvador, lembrando que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos refletir sobre essas verdades e viver em conformidade com elas, caminhando na autoridade que nos foi dada. Que cada dia seja uma oportunidade de vivermos como vencedores, experimentando a plenitude da redenção e da vitória em Cristo sobre a sua morte na cruz. Cristo ressuscitou. Aleluia.